Isso aí, pessoal. Vamos para a resolução da última questão aí, na última questão da prova, mas é a última questão que eu deixei, né? Da pergunta de métodos quantitativos 2, de 2025-2. Agora a gente vai resolver a questão número 5. Então, já resolvi a 4, a 6, resolver a número 5 agora. Ok? Ela tem aqui uma distribuição de frequência, né? E aí já coloquei lá na nossa área de trabalho para a gente poder resolver. Beleza? Vamos lá. Então tá aqui. A distribuição de frequência abaixo mostra a altura dos alunos do primeiro ano de ensino médio da escola X. O que nós temos aqui? Temos as classes, né? As alturas aqui de 160 até 164, 5 estudantes. De 164 até 168 centímetros, né? 13 estudantes. Então, aqui nós temos uma variável aleatória contínua. Então, os valores foram colocados aí no intervalo de classe. Esse F aqui, em algumas questões aí do material, em alguns exemplos, eu tenho visto como F maiúsculo. Tá? F maiúsculo. Eu prefiro utilizar a notação de F minúsculo, tá? Que é mais comum. Então, FI minúsculo. Esse F maiúsculo aqui, eu uso para frequência acumulada. Ok? Que é exatamente o que a gente vai complementar agora aqui na nossa tabela, tá? Começa aqui já colocando a frequência acumulada, e aí sim eu chamo de FI ou FAC, tá? FI maiúsculo. Então aqui, quanto que acumulou até a primeira classe, né? 5 estudantes, ó. 5. 5 mais 13, 18. 18 mais 22 vai dar 40, não é isso? 40 mais 25, 65. 65 mais 10, 75. 75 mais 3, 78. Esse último resultado aqui da frequência acumulada, a gente não soma aqui, tá? Já é o nosso N, é o tamanho da amostra, tá? 78. Essa última linha aqui eu vou dedicar ao somatório dos valores. Tá? Além da frequência acumulada, eu vou adicionar mais uma coluna aqui que eu vou chamar de XI. Esse XI aqui, no caso, é o ponto médio de cada classe, tá? Entre 160 e 164 centímetros. Qual o valor médio? Qual o valor que está no meio? 162. Quando a distribuição de frequência está em classes, o XI é que representa, tá? Eu tenho 5 estudantes entre 160 e 164. Quantos tem 160? Quantos tem 161? Quantos tem 162? Eu não sei. Mas a gente vai dizer, a gente costuma dizer, né, que 162 é o que representa, ou seja, em média, como é o valor médio da classe, esse XI aí, ponto médio, ele vai representar todos os 5 estudantes, beleza? É com ele que a gente vai trabalhar. Entre 164 e 168, 166. O XI da segunda classe, 166. Observa que o intervalo de cada classe, o H da classe, é 4. E o intervalo entre o x e aqui também é 4. Então, basta ir adicionando 4, tá? Ó, 170, 174. E você vai ver que está exatamente ali no ponto médio, ó. 178 e 182. Os pontos médios também a gente não soma, tá? A próxima coluna aqui é o XI vezes o FI. 5 vezes 162. Aqui é multiplicação normal, tá, pessoal? Direto. 810. 13 vezes 166. 13 vezes 166, 2.100.
158. 22 vezes 170. 3.740. 25 vezes 174. 4.350. 10 vezes 178, 1.780. E 3 vezes 182, 546. Soma esses valores todos aqui, tá? Vai dar 13.384, ok? 13.384. Vou parar um pouquinho com a tabela e a gente já consegue responder alguns itens aí da questão número 5, tá? Ó, calcule a média aritmética das alturas dos alunos do primeiro período. Primeiro ano de ensino médio, aqui ele colocou o primeiro período. Enfim, qual a média das alturas desses estudantes aí? Bom, para responder a letra A, o cálculo que a gente faz é esse. A média, x barra, é somatório do xi vezes fi dividido por n. Somatório do xi vezes fi, a gente acabou de chegar ali, né? O 13.384. E o nosso n, tamanho da amostra aí, né? 78. Tá? Vamos lá na calculadora. O 13.384 dividido por 78 é igual a 171,58, né? 171,59, né? A gente pode deixar com 1 com 2 casas decimais, vou colocar 2 casas decimais, tá? 171,59, ó. A gente vai arredondar até 8. O próximo número aqui é 9. Então a gente adiciona mais um no que fica, ou seja, 171,59. Então, portanto, média aritmética é aproximadamente 171,59 centímetros. Tá? 171,59 centímetros. Letra B, qual o valor aproximado da mediana? Aí a gente precisa lembrar da fórmula da mediana, tá? Importante saber essa fórmula para resolver a avaliação. Mediana é igual limite inferior da classe mediana mais, abre parênteses aqui, n sobre 2, n sobre 2 menos o f grande anterior, tá? Dividido, deixa eu só melhorar um negócio aqui, ó. Escrito aqui, tá? Vou aumentar esse parênteses aqui. Ó, isso aqui dividido pela frequência absoluta, frequência simples da classe mediana, tá? O FMD, fecha parênteses, isso aqui multiplicado pelo intervalo da classe. Então, para poder calcular a mediana, todos esses valores se referem a uma determinada classe, tá? Qual que é a classe, pessoal? Para determinar a classe, eu uso o critério do chamado elemento mediano. Quem que é o elemento mediano? É o n sobre 2. No caso, nosso n é 78. 78 dividido por 2 igual a 39. Então, a posição da mediana é o 39º elemento, tá? Onde é que está esse 39º elemento aí? 39º elemento. A gente vai procurar ele na frequência acumulada. Por isso que eu já tinha colocado aqui, ó, a coluna com a frequência acumulada.
Observa aqui, ó, vai até o quinto, até o 18º, até o 40º. Então, o 39º está exatamente nessa classe aqui, ó. Essa é a classe mediana, ok? De 168 até 172. A gente vai tirar as informações todas dessa terceira classe aqui. Okay? Vamos lá. Então, mediana é igual, limite inferior, 168, mais n sobre 2, 39, que é o elemento mediano, menos frequência acumulada anterior. Vamos lá na classe olhar. Essa aqui é a frequência acumulada da classe mediana. A frequência acumulada anterior é 18. Então, menos 18. Dividido pela frequência minúscula, né, da classe mediana, que é esse aqui, ó, 22. Okay? Então, vamos lá, 22. Tudo isso aqui no parênteses, vezes o H da classe, que é 4. Aqui, ó, de 168 até 172 é 4. Né? Todas as classes aqui têm o mesmo intervalo, a mesma amplitude. Okay? Aqui a gente vai jogar esses valores direto na calculadora, né? Já substituímos na fórmula. Usando a calculadora agora já temos o resultado. Okay? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a posição. Vou resolver o primeiro parênteses, tá, pessoal? 39 menos 18 vai dar 21. 21 dividido por 22, dividido por 22, dá 0,95, etc. Não precisa anotar esses valores intermediários, não. Esse parêntese aqui, então, deu 0,954545, né? Eu vou multiplicar ele por 4. Então, vezes 4, 3,818181, né? Dízima periódica aí. Esse 3,818181 eu vou somar com 168. Então, mais 168, está lá. A nossa mediana, 171,818181. Observa que eu usei o critério de duas casas decimais, né? Então, vou até o 1 aqui, que é a segunda casa decimal. O próximo é 8, adiciono mais 1. Logo, então, a nossa mediana, portanto, mediana é, quanto mesmo? Esqueci. 171,82. 171,82 centímetros. Isso daí é a mediana. Vamos responder então lá. A mediana aproximada, 171,82. Uma coisa interessante aqui, a gente observar, ó, que esse valor 171,82 é um valor que está dentro da classe da mediana aqui, tá, pessoal? Entre 168 e 172. Então, isso é um indício aí de que provavelmente está certa a resposta. Tá? Se tivesse um valor fora desse intervalo aqui, possivelmente teríamos errado alguma conta aqui. Okay? Como deu dentro, então, a chance é grande de estar correto o exercício. Letra C. O desvio padrão, considerando a média de altura, vale aproximadamente. Aí, já para calcular o desvio padrão, vamos lá para a fórmula, né? Lembrando que essas fórmulas aí não serão disponibilizadas, né? O S é raiz quadrada. Deixa eu melhorar aqui. Raiz quadrada de quê? De somatório do xi/fi, né? X ao quadrado fi. Ó, na verdade, deixa eu tentar melhorar aqui. Vou escrever direito, ó. Eita, não tá meio tremendo. 1 sobre n menos 1, que multiplica o somatório do xi ao quadrado vezes o fi, ok? Menos, abre parênteses, somatório do xi vezes fi, esse aqui ao quadrado, tá?
dividido pelo n. Fecha parênteses, todo mundo aqui está dentro da raiz. Fora da raiz é a variância, né? Então S ao quadrado. Dentro da raiz já é o nosso desvio padrão. Okay? Vou tentar afastar aqui um pouquinho da mediana, que ficou muito em cima aqui. Vou melhorar aqui. Beleza? Ficou muito embolado. Ok. Então, todo mundo aqui dentro da raiz. Esse aqui é o quadrado. Bom, para resolver essa fórmula, está faltando para a gente lá na nossa tabela só o xi ao quadrado fi, somatório de x ao quadrado fi. Então vamos lá na tabela para poder completar isso. Lembra que tem aquele esquema, né? Ó, vou fazer até um rascunho aqui, ó. Xi ao quadrado vezes fi é xi vezes xi, né? X ao quadrado vezes fi. Xi vezes fi, esse aqui, ó, a gente já fez aqui, ó, essa coluna aqui. Só falta multiplicar pelo xi. Ou seja, para resolver essa parte do xi ao quadrado fi, xi ao quadrado vezes o fi, basta multiplicar essas duas colunas aqui, uma pela outra, tá? Ok? Quando eu multiplico, eu já tenho esse resultado aqui. Beleza? Então, vamos lá. 162 vezes 810. Eu já tenho aqui resolvido isso, tá? Só multiplicar, então, a coluna anterior, 162 por 810. Isso aqui vai dar 131.220. Tá? Os valores são grandes mesmo. 131.220. 166 vezes 2.158, 358.228. 170 vezes 3.740, 635.800. 174 vezes 4.350 dá 756.900. 178 vezes 1.780, 316.840. E 182 vezes 546 dá 99.372. Ok? Soma isso tudo. Essa soma dá 2.298.360. Agora a gente já tem todos os valores que a gente precisa para substituir lá na nossa fórmula, tá? Então, nosso desvio padrão S é igual a raiz quadrada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deu uma pausa aqui rápida que passou um carro de som aqui, tá? Então, 1 sobre n menos 1, nosso n é 78, não é isso? Vamos lá, olha. 78, então já posso colocar aqui ó, 1 sobre 77 vezes quem? Vezes somatório de x ao quadrado é φ. 2.298.360. 2.298.360. Menos somatório de x e f ao quadrado. Somatório de x e f, 13.384. Então, 13.384
esse aqui ao quadrado, dividido por n, que é 78. Não é n menos 1, não. É o n mesmo. Okay? Substituiu. Do jeitinho que está aqui, já dá para a gente terminar a resolução aqui, as contas todas, diretamente na calculadora. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, novamente, ó, só voltei aqui rapidão. Eu vou resolver de dentro para fora, ou seja, o parêntese primeiro, e de trás para frente. Tá? Então, eu vou resolver primeiro esse quadrado, eu divido por 78, depois eu faço a subtração, depois eu faço a divisão aqui, e finalmente a raiz quadrada. Tá? Vamos lá que vocês vão entender. Ó, 13.384 ao quadrado, tem a teclinha aqui de ao quadrado, tá? Isso é igual a esse valor aí. Dividido por 78, ANS dividido por 78, quer dizer que é o que está na tela ali, né, no display, dividido por 78. Dá 2.296.557. Observa que ele é um pouco menor, esse valor que está na calculadora, do que esse 2.298, tá? 2.298.360, que 2.296.557, etc. Agora eu vou pegar o 2.298.360 e vou diminuir esse que está na tela. Então, vamos lá. Só escrever direto, tá? 2.298.360 menos o que está na tela, que é o ANS. Então, ele vai fazer essa conta aqui que a gente quer, tá? Igual a 1.802, né? 1.802,87. Esse valor, a gente vai... Olha aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, só para... Então, o que a gente tem, na verdade, agora? O S é raiz quadrada de 1 sobre 77, que multiplica 1.802, né? Vírgula quanto? 871795, né? 871795. Ali é só o que a calculadora está mostrando, tá, pessoal? Mas tem mais valores. Então, observe o seguinte, ó, isso aqui é o que está dando no parênteses. É a resolução do parênteses. Esse valor vai multiplicar o 1 e dividir por 77. Quando eu multiplico por 1, não altera, né? Então, na verdade, o que é? Multiplicar um número por 1 sobre 77. É dividir esse número por 77. Então, basta pegar o que já está lá na tela, tá? E dividir por 77. Porque eu não tenho arredondamentos intermediários. Isso é igual a 23,41. Ainda não é esse o resultado que eu quero. Ainda tem que tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada do que está ali na tela, raiz quadrada de ANS, é igual a 4,8387, etc. Ou seja, aproximadamente 4,84, né, usando o nosso critério de duas casas decimais. Okay? Portanto, o nosso desvio padrão é aproximadamente 4,84 centímetros. Okay? A unidade de desvio padrão é a mesma dos dados, tá? Então, a resposta aqui, ó, 4,84 centímetros. Qual o percentual de alunos com a altura igual ou superior a 180? Olha aqui, gente. Essa penúltima classe vai dos alunos que têm 176 até 180, mas não inclui quem tem 180, tá? Esse T deitado aqui, ó, quer dizer que inclui o que está antes, mas exclui o que vem depois. Então, quem tem 180 ou mais está nessa última classe aqui somente, tá? Então, é essa última classe aqui que a gente vai considerar para responder esse exercício. Ou seja, 3 num total de 78. Então, para responder essa porcentagem aqui da letra D, é muito simples. Vou até resolver aqui do ladinho, aqui, ó. Letra D, basta fazer 3 dividido por 78. E o resultado disso aqui multiplicar por 100. Ou andar com duas casas decimais, né? Aqui, ó. 3 dividido por 78
0,0384, ou seja, aproximadamente, né, se eu multiplicar por 100 ali, ó, vezes 100, 3,85%, ok? Então, tá aí, aproximadamente 3,85%. Tá respondida a letra D, muito simples, né? A mais fácil aí desse exercício. 3,85%. Ok, pessoal? Essa foi a resolução da questão número 5. Okay? A questão que eu deixei para o final é na prova. Tá? O mais importante nela é saber essas fórmulas, né, da média, da mediana, do desvio padrão e também completar aí as colunas na distribuição de frequência. Okay? Isso aí, desejo sucesso aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, estou à disposição. Um forte abraço. Valeu.